que é essa força que combateu essa essência que é uma essência de alegria e de paz, né? Essa essência, todos nós somos alegria e paz, lá no fundo. E amor também, né? Essa a visão? Tô certo na visão? Mas não é tão Teletubby assim. Sim, só para deixar claro que eu quero entender por que desvirtuou e quando desvirtuou, por que se a essência da vida é essa, ela permitiu que a gente vivesse uma vida de desejo e de estresse e de maldade e de desconhecimento? Porque a gente tá olhando pro lado errado, penso eu. A gente dá primazia para essa ideia de eu e meu. Mas por que isso aconteceu? Bom, lá na origem, algumas das tradições, e uma delas que eu gosto muito, vai dizer que isso é devido a um negócio chamado Maya. É delusão mesmo. No fim das contas, é o ponto de vista que está errado. Por exemplo, se eu entrar numa sala e todos nós estivermos de olhos vendados, eu, você, e aí alguém fala pra gente, apalpa esse negócio aqui. E aí eu digo, e a pessoa me pergunta, o que tem aqui? Aí eu digo, é um ventilador grandão, uma abanadora. Você me diz, não, é um montão de terra. Ele me diz, é um espanador. Outro me diz, é uma mangueira. E quando acende a luz, na verdade, aquilo é um elefante. Cada um de nós estava apalpando uma parte da realidade e o que a gente conseguia absorver dela era verdadeiro naquele ponto de vista e naquela circunstância, mas a gente não tinha condição de perceber o todo. No fim das contas, nós somos essa consciência absoluta que quer experimentar o mundo de diversas formas. Então, na verdade, o que essas tradições vão dizer é que a gente, na verdade, é como se fosse uma espécie de contração desse infinito, desse absoluto. E já que a gente só tem ponto de vista, a gente só tem vista do ponto, fica muito difícil a gente saber que escolha fazer, que caminho tomar, como a gente se decide. E aí, por conta dessa contração dessa sabedoria profunda, a gente acaba se perdendo e dando mais valor para eu e meu do que para nós e nosso, por exemplo, que indica o começo desse caminho de transformação. Não é que o meu e o eu sejam coisas ruins e estejam erradas. Elas fazem parte da realidade, mas a gente só focou nisso. Esse é o ponto. E no fim, a gente começa a acreditar. Veja lá, a gente gosta de pensar muito, muito pouco sobre o fato de que a gente é impermanente, de que a gente morre, de que tudo que a gente está consumindo e vivendo e apreciando de bom e de ruim não dura nada. O que essas tradições vão dizer para nós é: aprecie as coisas no tempo que elas têm. Independente de você acreditar em vida após a morte ou não, independente de você acreditar que existe um sentido, começa com atenção. Todo esse trabalho para começar a descobrir quem é você, todo esse trabalho para começar a encontrar o sentido da vida, começa com silêncio e atenção. E por que é tão difícil ficar em silêncio? Porque a gente adora barulho, porque a gente gosta de estímulo. Lá atrás, essas tradições vão dizer assim, que essa consciência una, esse Satitananda, esse Atman, esse ser uno, pensou assim: se pá, eu fosse muito, sabe? E se eu me dividisse em vários? E se eu me projetasse no mundo? É claro que é uma metáfora, não sei quão literalmente a galera vai entender isso, assim, mas e se essa massa de consciência absoluta quisesse experimentar o mundo? Porque, concorda comigo, Arthur, que apesar de cada um de nós passar um monte de estresse, viver um monte de bosta, ter gente que sofre pra burro no mundo, e nós nem estamos falando de mim ou de você, a vida, no fim das contas, vale a pena. Cada encontro, desencontro, cada vez que a gente se apaixona, cada vez que a gente... e que quando a gente olha para trás, para essa amálgama de experiências todas, das experiências mais simples, de comer uma comida gostosa, de ver uma paisagem bonita, pra gente perceber o valor dessa experiência é muito rico. Então, o que essas tradições vão dizer, de um jeito muito belo, é que o divino está olhando a si mesmo através de milhões e milhões de olhos, a partir da experiência de cada uma de nós. O divino está se olhando. Nos usando como ferramenta. Nós somos ele, só que a gente se esquece. É que é engraçado que essa noção eu só vim descobrir agora, perto dos 30 anos. Eu não fazia ideia de nada desses conceitos. Tá? Para mim é tudo muito novo ainda. Mas por que isso não é passado para as pessoas? Primeiro porque, mesmo dentro da Índia, isso não é mais lugar comum do que aqui, mas como é que você vai começar a explicar para as pessoas? Olha, no fundo, a sua essência é essencialmente livre e essencialmente plena. E você não precisa se obrigar a seguir nenhum dogma, e você não precisa se obrigar a seguir nenhum conceito fechado. Você pode viver livre de medo. As sociedades são fundadas no medo e na esperança. Aliás, esse é outro ponto fundamental. A gente vive baseado nessas duas paradas, medo e esperança. E são dois pontos radicalmente ilusórios. A gente não sabe quem nós somos por causa de medo e esperança. E as pessoas não ensinam isso porque, bom, no fundo elas também não sabem.
E uma coisa que eu falo bastante no livro que eu comento sobre a revolução de si, sobre essas ideias de transformação da consciência, é autoconhecimento de verdade, diferente do que é vendido hoje, não é simples, fácil, rápido, num curso de internet você vai lá e vai de repente, pá, ter uma puta experiência e agora eu já sei tudo. Dói, demora e dá trabalho. Porque você vai ter que enfrentar o fato de que boa parte do sofrimento que você vive é você que cria. Que boa parte do sofrimento que você experimenta é porque você está olhando para o lado errado, porque você não soube olhar diferente. E tudo bem, legal, agora eu já tenho a resposta do porquê que eu sofro, mas será que eu tenho culhão mesmo de remover todos esses apegos, todas essas certezas, todas essas formas de me referir a mim mesmo? Quando tu disse que a gente cria o nosso sofrimento, como assim? É perigoso falar isso, até porque, né, fica parecendo bastante egoísta. Eu vou virar para uma pessoa que tá passando fome e vou dizer, o seu sofrimento quem cria é você, né? Não é nada disso. Sabe aquela frase, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional? Uhum. Então, a ideia dela vem da Índia. Quem inventou foi um escritor de autoajuda, um tal de Tim Hansen, nos anos 70. Mas a ideia vem da Índia e as tradições do yoga, por exemplo, que não é só uma ginástica para alongamento e respiração, mas na verdade, a busca da essência do autoconhecimento, é a grande mecânica para produzir o autoconhecimento e essa autorrealização. Eles vão diferenciar dor e sofrimento. Eles vão chamar dor... Agora eu vou falar sânscrito, mas já explico. Uhum. Eles chamam dor de dukkha. Então tem 3 tipos de dor, são as dores que os outros nos causam, são as dores que os deuses nos causam, que seriam tipo as dores dos desastres naturais, a pandemia, e tem as dores que eu me causo. Essas 3 dores são inevitáveis, elas fazem parte da existência, porque existir implica em impermanência, existir implica em a minha vontade entrar em choque com a sua, e existir implica em aspereza, implica em fricção. Uma criança, quando tá com os dentes nascendo, com os ossinhos crescendo, ela chora. A cada descoberta, né? O bebê, quando ele acaba de nascer, a gente chora muito porque todas aquelas cólicas que o bebê tá sentindo é porque o intestino tá 0 bala, nunca foi usado e aquilo dói. Mas isso não é ruim. É o seu corpo se contraindo nessa aspereza de existir e essa pulsão da vida te empurrando. Agora, uma coisa diferente dessas dores que são constitutivas da vida, ou seja, não tem como você evitar, são os sofrimentos, que é o que a gente chama de klesha. Klesha é impedimento. Olha que interessante, a ideia deles para sofrimento é sinônimo de impedimento, obstáculo. O que são esses sofrimentos? O primeiro deles é ignorância. É essa ignorância que eu te falei que é ignorância inteligente. Eu me penso muito sábio, eu me penso muito poderoso, eu me penso permanente, eu me penso eterno. Eles definem exatamente assim: ignorância é a confusão. É confundir o eterno com o impermanente, é confundir o verdadeiro com o falso, o certo com o errado. Essa confusão. Dessa confusão surge a ideia de asmita, que é essa autoafirmação do ego, que eu te falei, né? É o egoísmo. Eu quero tudo pra mim, é o egocentrismo, é tudo sobre mim, é a egolatria. Nossa, eu devo ser foda pra caralho e o mundo gira ao meu redor. Dessa ignorância e desse ego surge a avidez, né? O apego, a ganância, que é causa de sofrimento em si mesma. Tipo, o desejo insaciável, ele já é uma causa de inquietação. Essa ansiedade que é tão comum da gente sentir hoje em dia, para esses mestres 2, 3 mil anos atrás, já eram bem conhecidas e é causa fundamental de sofrimento. Aí, para todo o apego, você tem o irmão gêmeo do apego, que é a aversão, é a repulsa. Então, tipo, não é o desapego, né? Tipo, para cada coisa que eu gosto, tem uma dúzia que eu desgosto. Se eu gosto do Palmeiras, eu não gosto do Corinthians e vice-versa. Se eu gosto, sei lá, da direita, eu não gosto da esquerda. Se eu gosto da esquerda, eu não gosto da direita. Uhum. E essa aversão, esse ódio, essa inquietação, também é causa de sofrimento. E o último, e também primeiro dos sofrimentos, é o medo da morte. É a sensação inquietante de que, caceta, eu vou deixar essa vida. É o apego a esse corpo, a essa vida, a essa existência. E é justamente atacando esses 5 problemas, essas 5 causas fundamentais de sofrimento, que boa parte dessas doutrinas que surgiram na Índia vão começar a desenvolver suas técnicas, seus textos e tudo mais. Uhum. O lance é tu sente a dor, mas tu não vai sofrer porque tu tá sentindo a dor. Isso. O lance é você não se identificar falsamente com o sofrimento, porque ele não é você. Ele é tanto o material natural da vida, mas ele também passa. Você estava falando, por exemplo, de malhar.
boa parte da resistência das pessoas a ir pra academia é porque dói. Mas aquela dor tem uma função de ser. A mesma coisa são as dores da vida. Se você souber, não tô dizendo que assim, problemas são pra gente crescer, essa visão meio hippie maluco, né? De, você tá passando uma puta de uma aprovação, mas é pro seu bem. Não é nada disso, é assim, o que quer que você passe pode ser material pra você acordar. O difícil é você querer. Dentro do sofrimento, tu pode transformar o sofrimento. A dor sempre vai ser dor. Mas o que tu experimenta depois de sentir a dor é que tu pode controlar? Pode controlar? O meu mestre costuma dizer assim, sofrimento dói, ponto final. Se você vai aprender com ele ou não, depende do quanto você está disponível para isso durante e depois que ele passou.